Olá, pessoal, aqui é a professora Vanessa Anguinoni e estamos falando sobre estética, a visão que a ortomolecular tem dentro da estética, como você poderia usar esses conhecimentos da ortomolecular para ajudar nos procedimentos estéticos, para ter um resultado exponencial, para ser um clínico de referência, para realmente mudar a saúde do teu paciente. É isso que nós estamos falando. E se você gosta desse assunto, fica aqui até o final. Roda a vinheta, editor. Então, gente, nós já fizemos a parte 1. Se você não viu, você pode ver depois, porque ali nós falamos algumas coisas muito básicas, né, sobre as alterações bioquímicas que são importantíssimas, estão na raiz de todo mal, como diz a lenda, né, que interfere com todo o nosso organismo, porque seria diferente com a pele, com o cabelo, com as unhas, com tudo aquilo que nos incomoda esteticamente, consequência do nosso envelhecimento. Então, lá nós falamos nessa aula sobre estresse oxidativo, inflamação e glicação e os seus efeitos na estética. E na aula de hoje, nós vamos falar dos hormônios, lógico, né? Hormônios desequilibrados provocam problemas estéticos, causam envelhecimento precoce, causam perda de massa magra e uma série de outros transtornos, e eu resolvi falar deles agora direcionados para a estética. Então, quem já me acompanha já sabe que a gente fala muito de hormônio aqui no canal também. É um pilar da ortomolecular e faz parte de um bom rastreio e de um bom equilíbrio do organismo. Não tem como você ter saúde plena, ser aquela pessoa ligada no 220, produtiva, que tem ideias, que realiza o teu dia, que tem felicidade, que tem uma plenitude na vida, né, gente? Sem você ter um equilíbrio hormonal. Não tem como. Vou mostrar aqui o eixo hormonal, a cascata hormonal que vocês já conhecem, a orquestra hormonal que a gente já falou, muito inclusive, na semana da supermodulação hormonal que aconteceu esses dias. Nós falamos só desse assunto hormônio e foi muito legal. Tivemos aí vários feedbacks positivos de vocês. Fico muito feliz que esse assunto interessa. Então eu vou falar agora da cascata hormonal relacionando com os problemas estéticos, para você poder ajudar o teu paciente a ficar pleno e que os teus tratamentos na estética tenham aquele resultado que eu comentei na primeira parte desta aula, que você vire uma referência, que entre as clínicas de estética que tem na cidade, as pessoas falam, onde que você vai? Vou lá no fulano, porque aquele profissional, ele resolveu meu problema de forma ampla. Então, essa é a diferença de você ter um conhecimento da bioquímica aplicada, que é a ortomolecular, para você usar rastreio para equilibrar melhor o teu paciente e ter um resultado otimizado e potencializado dos teus procedimentos estéticos. Vamos lá, então, para a orquestra hormonal. Para quem não lembra, nós temos essa orquestra numa espécie de hierarquia de importância. Então, falando da melatonina e do hormônio D, como dois grandes hormônios que regulam todo o organismo. Por que a gente colocou eles no topo da orquestra? Quanto mais receptores, quanto mais efeitos espalhados pelo organismo um hormônio tem, quanto mais funções ele exerce, mais importante ele é. Então, esses dois são super importantes. Aí nós temos os hormônios da adrenal, cortisol e DEA, que o DEA sendo o precursor dos androgênios. Aí nós temos também tireoide e pâncreas, temos o hormônio do crescimento e temos, claro, o eixo feminino e o eixo masculino com os hormônios sexuais. E toda esta orquestra precisa tocar juntinho, né, os instrumentos aí no seu momento certo, para que a gente tenha um funcionamento maravilhoso do nosso organismo e tenha beleza, e tenha aquele envelhecimento freado, que é o que toda mulher quer. Homens também querem envelhecer menos, até porque querem preservar a sua juventude e o seu vigor, sabe? O vigor, os homens estão atrás de vigor, sabe o que eu estou falando, né? Querem preservar ao longo da vida. Então, se não tiver um equilíbrio hormonal, tudo cai. Tudo cai, viu, meninos? Então, a gente precisa focar muito, desde jovens, desde que a gente começa a envelhecer aos 25 anos, a gente começar a cuidar do nosso organismo, suplementar, trazer os ativos necessários para complementar a nossa alimentação, ter uma alimentação equilibrada, tudo isso que eu sempre falo. E olha só o efeito, então, dos hormônios na estética. Primeiro hormônio que nós vamos falar, melatonina.
Sim, aquele que a gente produz dormindo e que precisamos da serotonina como um precursor. Olha o alerta ligado aqui. Qual é o precursor da melatonina? O que vai dar origem à melatonina? A serotonina, que é produzida, né, através do triptofano, que é um aminoácido, precisa de B6, precisa de magnésio, principalmente, precisa de ácido fólico para você ter uma boa produção de melatonina. E, além disso, precisa estar num quarto bem escuro para a tua pineal ativar a transformação da serotonina em melatonina. E aí fica aquela dúvida: existe uma produção de serotonina pelo intestino também, né? Sim, 85% da nossa serotonina é produzida no intestino. E aí já começamos a fazer aquele link intestino-cérebro. Será que desbiose, um organismo com desbiose, como nós comentamos na parte 1 desse vídeo, poderia interferir nisso? Com certeza. Qual é a importância da melatonina? A aplicação tópica, inclusive, tem sido estudada na estética para diminuir os marcadores de espécies reativas de oxigênio, ou seja, os radicais livres, para também diminuir manifestações reversas do envelhecimento cutâneo. Gente, a melatonina é o melhor antioxidante que nós temos. Apresenta efeitos no tratamento de alopecia androgenética, distúrbios de pigmentação, feridas e pode agir como um rejuvenescedor aliado ao emagrecimento. Lembrando ainda, né, que o estresse afeta o eixo do cortisol e o excesso de cortisol diminui os efeitos da melatonina. Então, fica a dica, né? Se a gente tiver um problema de estresse no eixo da adrenal, que nós já vamos falar, provavelmente os efeitos da melatonina vão ficar prejudicados. E a melatonina, inclusive, é até considerada anticâncer devido ao seu alto poder antioxidante. Então, ter falta de melatonina vai fazer você envelhecer precocemente, até porque ela é um hormônio conhecido como hormônio do sono reparador. E sim, tem uma notícia ruim. A partir dos 40 anos, você já tem uma queda muito grande na sua produção endógena de melatonina devido ao envelhecimento. Então, tem vezes que vai ser necessário modular, ou seja, estimular a síntese através de aumento da síntese de serotonina com aqueles ativos que eu citei aqui, e tem vezes que vai ser necessário repor. E se o teu paciente faz uma queixa para você que ele não tem um sono reparador, que ele não dorme bem, que ele tem insônia, ele vai envelhecer e os teus procedimentos estéticos vão funcionar muito menos nesta pessoa. Então, vamos avaliar a necessidade de modulação ou reposição de melatonina. Hormônio D, também conhecido como vitamina D, está associado ao bom funcionamento do organismo, por isso, um organismo equilibrado também conta com a vitamina D, inclusive beleza e saúde da pele, pois a falta deste nutriente deixa a pele opaca, sem viço e mais propenso ao aparecimento de rugas e linhas finas. Fora, gente, que a vitamina D melhora as articulações também, então faz o balanço do cálcio, né? Evita aí osteoporose, evita o acúmulo de cálcio nas articulações. Então tem um benefício enorme sistêmico, né? Nem estamos falando dela aqui na imunidade, todas as funções que ela tem. Estamos direcionando aqui para a pele. Então, qual é o nível ideal de vitamina D? Acima de 60, entre 60 e 100. Tem um vídeo aqui no canal mesmo que eu falo da vitamina D e da imunidade e falo sobre essa questão de a dosagem, né, de exames, de qual que é o melhor exame, de como avaliar. Hormônio D, né? Vou colocar aqui a orquestra para vocês lembrarem. Já falamos de melatonina e do hormônio D. Vamos falar aqui da nossa terceira fileira, que envolve adrenal, tireoide e pâncreas, que são os hormônios aí energéticos do corpo, que regulam o metabolismo. Então, se a gente for falar em emagrecimento, essa parte da estética que aborda emagrecimento, não tem como vocês trabalharem de forma plena, com resultados otimizados nesses pacientes, sem saberem avaliar adrenal, tireoide e pâncreas, que são as glândulas que regulam metabolismo energético e controle de peso. Então, vamos lá para falar do cortisol.
Então, olha só, o cortisol é o principal hormônio produzido pela adrenal, né, gente, que é liberado no estresse. Então, esse aumento da secreção do cortisol, quando você está na fase 1 e 2 do estresse, vai desencadear diversas disfunções estéticas. Preste atenção. A pele é um dos órgãos que mais será afetado pelo estresse, podendo desencadear diversas patologias, inclusive, não é nem só ruga, olha só, psoríase, vitiligo, alopecia areata, dermatite seborreica, acne e acúmulo de gordura. Inclusive, quando a gente tem excesso de cortisol, a gente faz depósitos anômalos de gordura. Deposita gordura na barriga, faz aquela capa de gordura na barriga, faz um depósito de gordura nessa região de ombro, de aqui atrás, deforma, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Se você trabalha principalmente com emagrecimento, você vai ter que avaliar o eixo do cortisol e modular o cortisol do paciente. Cortisol alto é ruim, cortisol baixo também, tá? Então, o cortisol plasmático tem que estar entre 15 e 18 para ser o ideal. Abaixo está faltando e acima é perigoso ter os efeitos nocivos dele, né, do excesso. O estímulo a longo prazo, só para não esquecer, tá, gente? Elevará os níveis de glicose e também de insulina. Então, é um dos fatores de risco para resistência à insulina e glicação. E a glicação, você já viu que faz um estrago na parte estética, né? Inclusive, melasma, gente, é uma soma de excesso de radicais livres com glicação, tá? Paciente que tem melasma pode fazer uma avaliação do pâncreas aqui, ó, que é o nosso próximo alvo, e da resistência à insulina, porque tem chance de ter, sim, resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela ocorre no diabetes, porém, né, acontece muito antes de você ter diabetes, você ter resistência à insulina, tá? Isso eu já deixei uma aula aqui no canal. Essa, se vocês têm dúvida como avaliar resistência à insulina de forma precoce, vocês precisam assistir essa aula que se chama Você sabe usar a glicemia? Ou você usa somente a glicemia para avaliar o teu paciente? E ali eu explico que a gente precisa aprender a dosar a insulina de jejum e explico para vocês como a gente avalia precocemente glicação e diabetes. Tá bom? Então assistam essa aula se vocês têm essa dúvida, mas vocês precisam saber avaliar resistência à insulina do paciente e glicação se querem ter resultados otimizados. E aí, quando você avalia e percebe que existe, você pode modular, você pode usar antiglicantes, desglicantes, melhorar a ligação da insulina com o receptor. Aqui um exemplo, né, do diabetes pode ocasionar aparecimento de manchas escurecidas nas dobras do pescoço, no antebraço, axilas, fora a glicação do colágeno e todos os efeitos da glicação que nós comentamos na parte 1 desta aula. E a outra glândula energética, tá? A gente fala que a adrenais, tireoide e pâncreas controlam todo o metabolismo, portanto, a produção de energia do nosso corpo depende da otimização desses três sistemas. E eles trabalham em conjunto e um interfere no outro. Então, se eu tiver um estresse e eu forçar minha adrenal, consequentemente, eu vou provocar um hipotiroidismo e vou provocar resistência à insulina. Então, andam juntos esses três sistemas. Então, como um hipotiroidismo pode interferir na parte estética? Então, vamos lá. Diminuição do aporte de sangue para a pele, porque o metabolismo cai, o metabolismo energético cai, e a gente tem essa diminuição de aporte de sangue para a pele, deixando-a mais pálida e fria. A queda de cabelo é um achado frequente e as unhas tornam-se frágeis. Apresentam acúmulo de duas substâncias, chamadas de ácido hialurônico e condroitinosulfato. Ambas se depositam na pele e formam uma espécie de gelatina quando misturadas à água. Por isso, é como haver um espessamento da camada mais superficial da pele, tornando-a grossa e ressecada. Nos casos de hipotiroidismo grave, pode haver retenção de líquidos nas pernas e no resto do corpo, que se misturam a essas duas substâncias formando um edema duro, chamado mixedema, que é característico do hipotiroidismo. Também aquelas bolsas de olheira, né, que fica inchado em torno do olho, é característico do mixedema. Então, você tem um paciente com hipotiroidismo, provavelmente vai ter problemas de pele, unha e cabelo. E muitas vezes a pessoa trata o hipotiroidismo, toma o T4, que é o Puran ou levotiroxina,
e mesmo assim tem problemas de conversão do T4 em T3 e, portanto, o efeito hormonal é reduzido. Então, você tem que saber avaliar. De repente, você avalia, otimiza, né, essa produção hormonal, essa transformação do T4 para T3 e você já tem uma grande resposta. E como que a gente faz isso? Utilizando nutracêuticos. O zinco, por exemplo, é imprescindível para você transformar o T4 em T3. E o zinco é uma substância que a gente usa como antioxidante, né? A gente coloca na fórmula lá de antioxidante, pensando, poxa, vou ajudar essa minha paciente a ter um resultado bom na pele, no cabelo. E aí a tireoide está deficiente, o que ela vai fazer? Vai sugar tudo para ela, vai sobrar nada para o cabelo. Tá? Por isso que a gente fala que passa uma fórmula para um paciente, nossa, tem resultados extraordinários. Passa a mesma fórmula, os mesmos ativos para um outro paciente, parece que não tomou nada, foi igual tomar água. Então, depende muito como está o metabolismo e o estrago, né, da desnutrição e do excesso de toxinas dentro daquele paciente. Cada paciente é um. No final, eu vou mostrar para vocês isso, tá? No final desta aula. Que mais? Já vimos a tríade, então, energética. Vamos para o eixo gonadal feminino. Olha aí, os hormônios sexuais femininos. Começando com o estrogênio e o DEA. Então, na pele, o estrogênio produz fibras elásticas, o que confere maior firmeza. Por isso que depois da menopausa, tem uma tendência a fazer uma queda lá da pele, começa a ficar bem flácida e você começa a ver o envelhecimento da pele. Por isso a gente já começa a falar de novo, modulação, reposição se necessário. A questão do DEA também é muito negligenciada, é um hormônio que dificilmente se dosa, a não ser aí o pessoal da ortomolecular, costuma dosar muito, inclusive para avaliar o efeito do estresse, para a gente entender que quando você tem cortisol elevado, como eles têm os mesmos precursores bioquímicos, eu uso a pregnenolona, eu uso as mesmas fontes para formar o cortisol e para formar o DEA. Como o corpo está priorizando o cortisol, porque ele é o hormônio da vida e da energia, o DEA começa a diminuir e, consequentemente, os efeitos da sua falta e também a falta de produção de androgênios, que ele é o grande precursor da testosterona. Tá? Então, vão ligando os pontos aí. Então, aqui ainda fala, ó, o DEA, com o passar dos anos, a sua produção vai reduzindo e leva ao envelhecimento. E também com o estresse, né? Então, eu preciso saber avaliar este eixo, principalmente se o paciente veio com queixa de muita perda de massa magra, muito envelhecimento da pele, tem questão hormonal aí, tem questão hormonal por trás. Síndrome dos ovários policísticos, né? Por exemplo, vem do excesso de androgênios e resistência à insulina. E se você tem um paciente com esse diagnóstico que veio fazer procedimento, você já sabe que talvez o excesso de pelos, o aumento da oleosidade da pele, sejam uma consequência dessa desregulação da resistência à insulina e do excesso de androgênios, principalmente o DHT, dihidrotestosterona. Então, o aumento da oleosidade da pele, predisposição ao aparecimento de manchas, principalmente nas axilas e atrás do pescoço, de espinhas e cravos. Outros sintomas incluem queda de cabelo, crescimento anormal de pelos nas regiões do baixo ventre, seios, queixo e buço. Então, você precisa saber modular isso. Talvez você resolva vários problemas com uma modulação só, né? Que é essa avaliação do excesso de DHT, principalmente. E aí você trata a resistência à insulina, você inibe lá a transformação da testosterona em DHT, você já tem não só os procedimentos locais para ajudar, mas também de forma sistêmica, e o que vai melhorar também a saúde dessa paciente em várias outras situações, evitar doenças crônicas também. Que mais, gente, que a gente tem de hormônios aqui trazendo efeitos na estética? Não podia deixar de falar da predominância estrogênica, né? Na semana da modulação hormonal a gente falou muito dela, dei uma aula só disso para vocês. E o estradiol é um hormônio que colabora para um tecido gorduroso mais avantajado. Então, o excesso de estrogênio causado pela falta da progesterona. O que é predominância estrogênica? É quando eu tenho excesso de estrogênio em relação
a progesterona. E isso acontece por quê, gente? Porque a gente tem uma alimentação, mais uma vez, errada. Temos também presença de xenoestrógenos, que a gente entra em contato, como o bisfenol A, que é um estrógeno que tem no plástico, né? A gente falou muito dessas causas da predominância estrogênica, tem relação com o estilo de vida, e aí você tendo a predominância estrogênica, o que vai acontecer aqui, ó? Quando você tem predominância, você tem tendência a fazer também um depósito de tecido gorduroso. Quando se reduz o estradiol e aumenta a testosterona livre, a paciente vai ter melhoras da massa. Então, você vai precisar tratar a predominância estrogênica, tá bom? Primeiro, saber avaliar. O paciente tem muita cólica, né? Tem muita presença de sintomas de síndrome pré-menstrual, por exemplo, pode ter uma predominância estrogênica. O paciente relatou que tem doenças relacionadas a isso, falou que tem endometriose, algum tipo de mioma, pode relacionar já a predominância estrogênica, tá bom? Então, vai apresentar esses efeitos de perda de massa, principalmente, e a questão da libido comprometida. E a baixa testosterona, o estresse, o sedentarismo, o uso de anticoncepcionais, que são venenos, que as mulheres têm se submetido a utilizar aí de forma excessiva, às vezes desnecessária, é uma das causas da baixa concentração de testosterona. E uma alimentação irregular leva a uma diminuição da testosterona. E aí, o que você apresenta? Sintomas como fadiga, falta de libido. Olha o ganho de peso aí, dificuldade no ganho de massa muscular. Então, a falta dos androgênios impossibilita que a gente ganhe massa. E no eixo masculino, geralmente vai ter uma queda de libido, humor deprimido, perda de massa muscular também. E aí a gente vê também aquela estrogenização no homem, né? Não sei se vocês já observaram algum homem ganhando tecido gorduroso em lugares que parece que ele tá ficando feminino. Ganha aqui na mama, gordura, né? Na região das pernas. Então, parece uma gordura feminina. Então, a má alimentação, né? Aumento da resistência à insulina provoca uma disfunção enzimática, aumentando os estrogênios no homem também e provocando uma queda da testosterona. Então, volta lá nessa questão, como um homem vai conseguir ganhar massa tendo resistência à insulina e predominância estrogênica, né? Um excesso de aromatização. A gente fala que as enzimas aromatases estão transformando a testosterona deste homem em estrogênio. Onde eu tenho muitas enzimas aromatase? Tecido gorduroso. Então, o homem vai lá, começa a ganhar peso, e dele cerveja, e dele churrasco, e carboidratos, né? Pães, massas e bolos, açúcares e chocolate. Vai ganhando tecido adiposo, vai aumentando o número de aromatases e vai perdendo a testosterona para estrogênio. Então, fica aí a dica, né? Para quando a questão for ajudar os homens de forma estética. Então, a falta da testosterona provoca perda óssea, piora da glicemia e disfunção erétil. Também pode estar associada com sinais de níveis baixos de testosterona. E o hormônio do crescimento, gente? Muito importante na estética. Aumenta a massa magra, redução da gordura corporal, melhora de todos os tecidos, incluindo pele, através da redução de rugas, restauração do tecido capilar, restauração da cor do cabelo, aumento na energia e aumento na função sexual. O hormônio do crescimento você pode dosar também. Você pode fazer a dosagem e avaliar para a idade se aquilo está dentro do ideal. Senão, nós temos plantas que estimulam a produção do GH. Não dá para você ter saúde plena e ter um avanço estético, vamos dizer assim, nessa questão de massa magra, de preservação da pele, se você tem o GH baixo. Então, a gente pode dosar e pode modular o GH, com certeza. Não é só reposição. No mundo não existe só reposição, gente. As pessoas são iludidas, né? Ou elas acham que, não, tem que ir lá e botar o hormônio. Não, você tem que fazer o teu corpo produzir. Uma coisa é ter uma pessoa em menopausa há 10 anos, onde já não existe mais chance de produzir um hormônio e tem que repor. Outra coisa é uma pessoa jovem, cheia de desequilíbrios metabólicos, né? Resistência à insulina, hipotireoidismo, um monte de estresse envolvido, estresse oxidativo, estresse adrenal, querer repor hormônio. Não é correto. Você precisa modular a bioquímica do organismo para que o próprio corpo produza os hormônios. Uma coisa é repor e outra coisa é modular, né? Eu já fiz uma aula para explicar aqui a diferença entre reposição e modulação. Quem não viu essa aula tem que ver para não falar mais bobagem
e também para não perder a oportunidade de fazer modulação por não saber que existe e como fazer. Então, assistam essa aula, que é muito importante. E para finalizar, eu falei que eu ia mostrar para vocês aqui os tipos de paciente, para vocês entenderem por que aquela formulazinha de antioxidantes funcionou para o paciente A, mas não funcionou para o paciente B. Porque nós temos pacientes em diferentes fases de doenças, bioquimicamente falando. E aí eu comentei na aula 1 e vou mostrar aqui para vocês o trajeto da doença. Eu sempre gosto de mostrar esse slide, a rota da doença, para vocês entenderem que vocês vão pegar pacientes que estão em fase 1, pacientes que estão em fase 4, né? E aí o organismo deles tem mais comprometimento e quando você passa uma fórmula, um nutracêutico, um fitoterápico, essa pessoa aqui vai precisar desses nutrientes para os órgãos vitais e com certeza vai deixar pele, cabelo, unha e tudo que for mais considerado pelo organismo como menos importante, por último, tá? Então, fase 1 é aquela pessoa que não tem doenças, que geralmente é jovem e que ela apresenta apenas falta de otimização nos seus exames. Então, é uma pessoa jovem que não tem doença, mas que tem uma vitamina D baixa, vitaminas e minerais não estão otimizados, então tem lá uma vitamina C baixa, uma pessoa que não tem doença, mas que está deixando isso aqui afetar a sua saúde. Toxinas, falta de nutrientes, infecções ou infestações, poluição eletromagnética, tudo isso aqui são causas de doenças. E essa pessoa aqui, ela não tem doença, geralmente jovem, mas tem falta de otimização. Você coloca uma fórmula aqui para ela, ela tem uma resposta melhor. Vou para o paciente fase 2. É a pessoa que deixou isso aqui comprometer o organismo e já apresenta estresse oxidativo, inflamação e glicação, além da falta de otimização de minerais e vitaminas. Então, essa pessoa aqui já vai começar a ter uma necessidade de mais ativos, de mais antioxidantes, tem que modular a inflamação. Talvez aquela formulazinha básica que foi o paciente 1 teve resposta, esse paciente não vai ter. Paciente de fase 3, ele tem tudo isso aqui, estresse oxidativo, inflamação, glicação, que já começou a afetar a função do seu organismo, já lentificou alguns sistemas, já começamos com a alteração hormonal aqui, alguns sistemas já estão desregulados, já tem aqueles problemas de falta de hormônio que a gente comentou, né? E algumas disfunções. Pode ter aqui um hipotireoidismo subclínico, ter lá um pré-diabetes nessa fase. Então, aqui eu já preciso pensar que esta pessoa vai ter uma outra resposta aos procedimentos estéticos, vai ter uma outra resposta às fórmulas que eu passar. E a pessoa do tipo 4, que é a pessoa que já tem doença crônica, tem hipotireoidismo, tem diabetes, tem hipertensão, já tem uma doença instalada, e aí você vai passar a mesma fórmula que você passou aqui, essa pessoa vai sugar tudo para os órgãos. Os órgãos estão lá precisando de nutriente e você foi e colocou. Se sobrar alguma coisa, vai para a pele. E essa pessoa aqui tem as complicações das doenças crônicas. Já é uma pessoa que tem placa aterosclerótica, né? Complicou a parte cardíaca dela, talvez já infartou. É uma pessoa que já tem complicações do diabetes. Como será que vai ser a hora que você colocar um nutriente ali, visto que a gente não tem esta visão bioquímica para tratar doenças e talvez aquela pessoa nunca tenha tomado um suplemento na vida até chegar em você? Como que você acha que o corpo dela vai reagir? Entendeu? Então, quando você tem esta visão, você consegue fazer tratamentos direcionados, tratamentos de alta performance que são individualizados. Esta é a grande diferença de um bom profissional para aquele profissional do copia-cola fórmula. Conhece esse? Copia-cola, copia-cola. E aí não dá resultado. Depois que você entende isso aqui, quais são as fases da doença, você consegue montar tratamentos mais adequados. Então, na fase 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as medidas preventivas, alimentação funcional, ingesta de água, exercício, sono reparador, protocolos de desintoxicação, desparasitação e suplementar para otimizar, repor uma vitamina que está em dose baixa, montar suplementos específicos para otimização. No paciente de fase 2, eu já tenho que fazer tudo isso,
mais as medidas de reequilíbrio, que são antioxidantes, modular inflamação, modular glicação, aqui otimizar a insulina, otimizar o intestino. No paciente de fase 3, eu já vou ter que fazer tudo isso aqui, mais medidas de modulação, modular intestino, modulação hormonal, modulação mitocondrial. No paciente de fase 4, eu vou ter que fazer tudo isso, mais medidas de tratamentos específicos para aquelas disfunções. E no tratamento de fase 5, eu vou ter que fazer tudo e mais um pouco. Isso eu pensando em tratar a doença. Imagina você tentando dar uma resposta estética num paciente desse, que nunca fez uma avaliação para otimizar o seu organismo. Então, tá explicado aí por que você tem dificuldade, às vezes, de ter resposta em algumas coisas, porque você precisa conhecer bioquímica aplicada, porque você precisa ter essa visão ortomolecular da estética se você quer ser referência. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender a importância que é estudar a bioquímica, estudar os eixos hormonais, entender o passo a passo do rastreio. Fica aqui, então, essa aula de presente para você que trabalha com estética, ter aquele despertar e sair na frente e virar a referência da tua cidade. E quem sabe do Brasil, né? Espero vocês na próxima aula. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque aí você não perde nenhuma aula e nenhuma dica. Aguardo vocês na próxima.